E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais uma aula do cursinho Cidadania. E hoje vamos dar início à aula que é sobre as leis de Kepler e a gravitação universal. A primeira lei de Kepler, ela se chama Lei das Órbitas. E ela diz que todos os planetas movem-se ao redor do Sol em órbitas elípticas, estando o Sol em um dos focos. Eu tenho aqui um elipse. Para quem não sabe, um elipse é caracterizada por não ter a mesma distância do seu centro até as suas extremidades. A extremidade mais distante do seu centro, que é essa aqui, ela se chama de semi-eixo maior. E a distância do centro até a extremidade mais próxima, vamos chamar de semi-eixo menor. Esses nomezinhos, semi-eixo maior e semi-eixo menor, a gente vai ver isso na terceira lei de Kepler, certo? Uma elipse, ela tem dois focos, o foco 1 aqui e o foco 2 aqui. O Sol ele sempre vai estar em um dos focos. Como vocês podem ver, esse planeta aqui não está sempre na mesma distância em relação ao Sol. Daí temos dois pontos na elipse, que são o afélio, onde o planeta está aqui, e o periélio. O afélio é quando o planeta está num ponto mais afastado do Sol. E o periélio é quando o planeta está no ponto mais próximo do Sol. E um macetezinho para você lembrar desses nomes é que periélio, esse P vem de perto do Sol. E esse afélio, esse Azinho aqui, vem de afastado, que é mais afastado do Sol. Nesse gifzinho aqui, podemos perceber que esses dois pontos no periélio, observamos que a velocidade do planeta ao se aproximar do Sol, ela aumenta. Ela é sempre maior do que a velocidade do planeta quando está perto do afélio, certo? Então, a distância do planeta em relação ao Sol afeta a sua velocidade. E quanto mais próximo o planeta estiver do Sol, maior a sua velocidade. Então essa é a primeira lei de Kepler. Bom pessoal, então agora vamos para a segunda lei de Kepler. A segunda lei de Kepler, ela se chama Lei das Áreas. E essa lei diz que o segmento que une o centro do Sol e um planeta varre áreas iguais em intervalo de tempo iguais. Então, temos aqui uma órbita, de um planeta, certo? Eu marquei aqui 4 pontos, 4 posições do planeta. No caso aqui é parecido com a Terra. São 4 pontos do planeta no decorrer de sua órbita, certo? Supondo que ele esteja girando para o sentido anti-horário, certo? Temos aqui 4 posições. Essa primeira posição aqui eu vou chamar ela de A. Essa segunda eu vou chamar ela de B. Essa terceira de C. E essa quarta aqui eu vou chamar ela de D. Beleza? Então, o que essa segunda lei diz? Ela diz que o segmento que une o centro do Sol a um planeta varre áreas iguais. O segmento que ele fala é justamente essa retazinha aqui, certo? Que ela liga do centro do foco do Sol, do centro do Sol até o planeta. Então essa linha aqui, ela vem varrendo essa área aqui num intervalo de tempo que a gente vai chamar ele de delta T1. E essa área que ela vem varrendo, vamos chamar ela de A1 ou área 1, tanto faz, é a mesma coisa. E da mesma forma acontece nesse ponto aqui, no ponto C para o D. O segmentozinho, essa retazinha aqui, ela vem varrendo essa área até chegar ao ponto D, em um intervalo de tempo que chamaremos ele de T2. E a área que ele varreu, que esse segmento varreu, vamos chamar de A2 ou área 2. Então Kepler notou o seguinte: Kepler notou que se a variação de tempo aqui, se a variação de tempo 1 for igual à variação de tempo 2 e a área 1 for igual à área 2,
Então ele criou essa relaçãozinha aqui, certo? Portanto, essa é justamente a segunda lei de Kepler. Também vemos aqui no GIF o planeta no decorrer de sua órbita, quando ele vai parando em pontos, tipo aqui e aqui e aqui e aqui, por exemplo, essa área aqui é igual a essa, e o tempo que ele levou para percorrer daqui até aqui é igual como daqui até aqui, beleza? E isso vale para todos os pontos onde o planeta está parando. Então essa é a segunda lei de Kepler. Então, pessoal, agora vamos para a terceira lei de Kepler, certo? Bem, essa terceira lei de Kepler, ela relaciona o período com a distância do planeta em relação ao Sol, certo? Então, Kepler observou o que? Ele observou que os quadrados dos períodos de revolução dos planetas ao redor do Sol são diretamente proporcionais aos cubos dos raios médios de suas órbitas, certo? Então, para entender melhor o que é essa lei, devemos entender o que é um período primeiro, certo? Então, um período de revolução ou período de translação, que vamos chamar de Tsão, é o tempo que um planeta leva para dar uma volta completa ao redor do Sol. Um exemplo disso, de período de revolução é o período de revolução da Terra, que é de 1 ano ou 365 dias. Então vamos lá. Ele disse o seguinte, Kepler notou o seguinte, ele notou que se eu pegar o período de revolução e elevar ao quadrado, se eu pegar o período de revolução que é t e levar ele ao quadrado e dividir pelo semi-eixo maior, que como já estudamos, o semi-eixo maior é a distância do centro da elipse até a sua extremidade maior, que no caso é o afélio, certo? E levar ele ao cubo, como ele fez aqui. Ele observou isso aqui, certo? Então, para qualquer planeta do sistema solar, isso aqui será igual a uma constante, certo? Isso aqui será igual sempre a uma constante, beleza? E também uma observação importante, esse semi-eixo maior, que é esse camaradazinho aqui, certo? Vocês podem, se vocês puderem arredondar esse semi-eixo maior, que também pode ser chamado de distância média do planeta em relação ao Sol, ou simplesmente também raio, né? Que como a gente vê muito isso, como é uma circunferência, a gente vê muito isso de raio, justamente se a questão for tratada como uma trajetória circular, entende? Então pode acontecer que possa aparecer, no lugar desse Azinho aqui, pode aparecer um R, que seria o raio ao cubo, beleza? Então, pessoal, aqui nessa imagem vemos isso mais detalhado. Tipo, se eu pegar o período de revolução desse planetazinho aqui, desse planeta A, certo? E elevar ele ao quadrado, como eu fiz aqui, certo? E dividir pelo semi-eixo maior do planeta, desse planeta A aqui, que foi o que eu fiz aqui, beleza? Elevando ele ao cubo, tem que dar a mesma coisa que no planeta B. Então, o período de revolução do planeta A elevado ao quadrado sobre o seu semi-eixo maior elevado ao cubo, a distância do seu semi-eixo maior elevado ao cubo, vai ser igual o período de revolução de B elevado ao quadrado sobre a sua extremidade maior, aliás, o seu semi-eixo maior ao cubo, beleza? Então, só para fixar melhor, o período de revolução desse planetazinho A aqui ao quadrado, como eu fiz aqui, sobre
o seu semi-eixo maior, que é esse camarada aqui, ao cubo, vai ser sempre igual ao período de revolução desse planeta B ao quadrado sobre o seu semi-eixo maior ao cubo, beleza? Então isso aqui vai ser válido para todos os planetas do nosso sistema solar. Então, para especificar isso melhor, para vocês entenderem mais o que eu acabei de falar, nesse GIF, essa trajetória, nessa terceira lei, ela tem uma consequência, certo? Que quanto mais distante o planeta estiver do Sol, menor vai ser a sua velocidade, como observamos aqui. Olha só, o planeta A aqui, ele faz a sua trajetória muito mais rápido do que o planeta A2 aqui. Então P1 vai ser a trajetória de P1 vai ser menor do que a de P2, período de revolução. Então essa vai ser a terceira lei de Kepler. Bom, pessoal, então agora vamos para uns exercícios para a gente tentar fixar melhor essas ideias. Então esse exercício aqui, ele fala o seguinte: de acordo com uma das leis de Kepler, cada planeta completa áreas iguais em tempos iguais em torno do Sol. Como as órbitas são elípticas e o Sol ocupa um dos focos, conclui-se que quando o planeta está mais próximo do Sol, sua velocidade aumenta. Quando o planeta está mais distante do Sol, a sua velocidade aumenta. A velocidade do planeta em sua órbita elíptica depende de sua posição relativa ao Sol. Então responda de acordo com o código a seguir, que fala que somente a 1 é correta, ou somente a 2 é correta, somente a 2 e a 3 são corretas, todas estão corretas ou nenhuma está correta. Certo. Então, de acordo com as das leis de Kepler, como a questão está pedindo, cada planeta varre áreas iguais em tempos iguais em torno do Sol. Então, essa lei aí que ele está falando é justamente a lei das áreas, certo? Que diz que o segmento que une o centro do Sol e um planeta varre áreas iguais em intervalo de tempo iguais, certo? Então, como as órbitas são elípticas e o Sol ocupa um dos focos, conclui-se que quando o planeta está mais próximo do Sol, sua velocidade aumenta? Sim, como a gente viu na primeira lei, no GIFzinho, quando o planeta chegava próximo ao Sol, a sua velocidade aumentava, e quando ele estava mais distante, a sua velocidade diminuía. Então sim, a 1 é correta, certo? Quando o planeta está mais distante do Sol, sua velocidade aumenta? Não, como eu falei no GIFzinho lá da primeira lei, a sua velocidade quando o planeta está chegando próximo ao Sol, ela aumenta. Isso é verdade. Mas quando o planeta está distante do Sol, a velocidade diminui. Então, essa aqui ela está incorreta. A velocidade do planeta em sua órbita elíptica independe de sua posição relativa ao Sol? Não. Ela depende sim. A velocidade dela depende sim da órbita, da posição que ela estiver do Sol. Como eu falei, se ela estiver próxima ao Sol, a velocidade muda, e quando ela também está distante do Sol, quando o planeta está distante do Sol, a sua velocidade também muda. Quando ela está próxima ao Sol, aumenta a velocidade, e quando está distante do Sol, diminui. Beleza? Então, essa questão aqui, ela também é falsa. Então, vai ser somente a 1. Então, a é a correta. Beleza? Bem, outro exercíciozinho aqui das leis de Kepler, que fala o seguinte: as leis de Kepler
definem o movimento da Terra em torno do Sol. Qual é aproximadamente o tempo gasto em meses pela Terra para percorrer uma área igual a 1/4 da área total da elipse? Vamos aqui fazer o seguinte. Vamos fazer uma regra de 3, certo? Para completar vamos fazer uma regra de 3, porque assim, para completar uma volta completa, né, em torno do Sol, a Terra leva 12 meses, certo? Concordam comigo? Então, para percorrer 1/4 dessa área, ela irá levar X meses, tá bom? Então, vamos fazer aqui uma regra de 3 aqui, ó. Para completar uma volta, certo? Completar uma volta, ela vai levar 12 meses, certo? E em 1/4 de sua volta, ela vai levar X meses, certo? Deixa eu só refazer o X aqui que ficou. Levou X meses. Então, fazendo aqui meios pelos meios, extremos pelos extremos, ou da forma que vocês preferirem, da forma que vocês aprenderam a fazer regra de 3. Então, aqui vai ser X igual a 1/4 vezes 1/4 vezes 12. Isso aqui vai dar que X vai ser 12 quartos. Isso aqui vai dar igual a 3 meses. Beleza? Então a resposta certa aqui vai ser a D. Então, pessoal, agora vamos aprender o que é a gravitação universal, certo? Então, um contexto histórico interessante da gravitação universal é que, como vimos nos slides anteriores, que o Kepler disse que os planetas giravam ao redor do Sol em órbitas elípticas, Newton começou a indagar sobre isso. Ele se perguntou o motivo dos planetas manterem essas suas órbitas em torno do Sol. Daí ele concluiu que deveria haver alguma força entre o Sol e os planetas que causava essas suas órbitas em torno do Sol. E também ele concluiu que essa força era responsável por manter a Lua girando ao redor da Terra. Então ele chamou essa força de gravidade. Para calcular essa força, eu só preciso saber a massa e a distância entre os dois corpos. Daí eu consigo saber a gravidade. Aqui eu tenho a massa do Sol, a massa da Terra, a distância do foco, importante isso, a distância do foco do Sol, do centro do Sol, até o centro da Terra. E temos as duas forças, a força que o Sol impulsiona na Terra e a força que a Terra impulsiona no Sol. Isso aqui é a terceira lei de Newton, certo? Ação e reação, certo? Então vamos lá, a expressão que ele conseguiu foi que dois corpos atraem-se com força proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade. Então essa foi a lei de gravitação de Newton. Ele impôs essa lei aqui, que se chama lei da gravitação de Newton, da seguinte maneira. Ele encontrou a força de atração entre os corpos de massa 1 e massa 2, que essa força é igual a constante gravitacional vezes o produto de suas massas, ou seja, a massa do corpo 1 vezes a massa do corpo 2, dividido pelo quadrado da distância entre os corpos, certo?
notações importantes, que é que a força vai dar sempre em newtons, e essa constante gravitacional foi a constante que Newton deduziu para a gravidade. Então essa constante ela vai valer sempre 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons, certo? Também as massas vão ser em quilogramas e a distância vai ser sempre em metros, certo? Então, pessoal, para entender melhor essa lei da gravitação universal, vamos para esse exercício aqui, que fala aqui: a intensidade da força de atração gravitacional entre duas esferas de massa m é F, quando a distância entre elas é d. Qual a intensidade da força de atração entre essas duas esferas de massa m sobre 2, quando a distância entre elas for 2d, certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei a fórmula, que é essa aqui, F, que é a força de atração, é igual a constante de gravitação vezes o produto entre as duas massas dividido pelo quadrado da distância. Eu peguei essa fórmula e, como aqui ele dá a massa dos corpos, então tá aqui, ficou assim: F igual a G vezes m sobre 2 vezes m sobre 2 dividido pelo quadrado da distância, que é 2d. Isso aqui ficou igual a F, a força ficou igual a G vezes m ao quadrado sobre 4 dividido por 4d ao quadrado. Isso aqui implica que F vai ser igual a G vezes m2 sobre 4 vezes 1 sobre 4d. Como é que eu fiz aqui? A primeira vezes o inverso da segunda. Então isso implica que a força vai ser igual a G vezes m2 ou m ao quadrado sobre 16 d ao quadrado. Como na questão fala que m é F, então o resultado final é esse aqui. Portanto, vai ser a alternativa D, F sobre 16. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido bem o que eu falei. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato no grupo, mandem mensagem no grupo, que eu estou no grupo e estou disposto a tirar essas dúvidas de vocês. Então, um abraço e até mais.